Eita pega! E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Se tem uma coisa que a gente que gosta de videogame e a gente costuma fazer, é cagada. Como a gente faz cagada! Quantas vezes que a gente faz um rolo, que a gente faz uma troca, ou que a gente vende alguma coisa relacionada a videogame e tipo um minuto depois você já está arrependido. Ou, nossa, é muito, né? Muito mesmo. O Power Mafia, ele fez recentemente no canal dele um vídeo sobre esse assunto, onde ele colocou alguns arrependimentos. O link está na descrição para vocês darem uma olhadinha no vídeo. E eu vim aqui dar continuação nesse vídeo e eu vou falar para vocês 3 dos muitos, das centenas de arrependimentos que eu tive com os videogames. Falar para vocês aqui, escolher 3 de tantos arrependimentos foi extremamente difícil. Escolher 3 foi muito difícil. Primeiro arrependimento que eu vou falar para vocês quando lançou o Dreamcast, não me lembro muito bem o ano, até antes da Tectoy lançar no Brasil, na Santa Efigênia, na Galeria Pagé, vendia. E foi aí que eu tive meu primeiro arrependimento. Lançou o Dream, amigo meu comprou um, mostrou pra mim, eu fiquei maravilhado. Eu falei, meu, isso aqui é vida. Não, isso aqui é vida, eu preciso disso aqui. Nessa época, eu tinha o Nintendo 64, era o meu segundo, terceiro Nintendo 64, não lembro mais, mas foi o Nintendo 64 que eu tive mais completo. Eu tinha muitas fitas para ele, fitas luz e fitas soltas. Eu tinha mais ou menos umas 20, e fitas que eu comprei novas na loja. Até mesmo algumas eu comprei na Galeria Pagé, que eram originais, novinhas na caixa, toda lindinha e tal. Tinha umas 6. Dessas fitas, vou falar aqui pra vocês, grande parte, a maioria eram jogos ótimos. Por exemplo, Cruising World eu tinha, Mario Kart eu tinha, 007 eu tinha, Mario 64 eu tinha uma pancada de fita boa, Banjo-Kazooie, Banjo-Kazooie 2, que é o Banjo-Tooie, né? E tinha uma lá, que era uma preferidona, que era aquela que eu jogava pra caramba, que era o Conkers. E esse Conkers, eu vou falar pra vocês, eu comprei ele novo na loja na época dele. Gente, eu tinha fita, eu tinha manual, eu tinha caixa, eu tinha o saquinho da fita, eu tinha tudo daquela fita e eu amava aquele jogo. Só que quando lançou o Dream, que eu vi o Dream na casa do meu amigo, eu falei assim, meu, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu não enxerguei mais nada. Eu não enxerguei mais nada. Peguei o meu 64, que inclusive tinha caixa, 2 controles com os analógicos ótimos, inclusive um controle eu tinha comprado novo na loja, então ele tinha caixa, tinha tudo. Rumble Pack, tinha 2 Rumble Packs originais, tinha caixa. Memory Card, eu tinha uns 4 ou 5 Memory Card, todos Memory Card com caixinha, tudo originalzinho. Fita pra caramba, o meu 64 era extremamente bem conservado, que quando eu comprei eu peguei ele já bem bonitão. Peguei o meu 64, peguei uma grana com a minha mãe e fui correndo pra Santa Efigênia com esse meu amigo. Eu dei o meu 64 com todas as minhas fitas, com todos os meus acessórios e mais uma grana absurda. Eu não vou lembrar aqui pra vocês certinho a grana, mas foi quase 400 pau na época. Foi uma grana monstra na época. Uma grana monstra. Como eu trabalhava, eu peguei esse dinheiro emprestado com a minha mãe e aí depois eu paguei pra ela. Quando eu recebi, eu paguei pra ela. Porém, agora veio o meu arrependimento. Primeiro arrependimento de todos, nesse rolo, tá? Eu nunca deveria ter entregue o meu Conkers. E segundo arrependimento, eu deveria ter esperado um pouco, que fosse alguns meses, e eu deveria ter comprado um Dream com dinheiro sem ter me desfeito do meu Nintendo 64 que estava tão completo. Meu, até o Resident Evil eu tinha. Os melhores jogos do 64 eu tinha. Por que que eu fui fazer a besteira de ter passado para frente esse 64? O arrependimento. E esse realmente, ele vale como o arrependimento número 1. Ele é o arrependimento número 1 sem dúvida nenhuma, tá? Foi ter entregue o meu 64 com todas as fitas, incluindo o Conkers.
o arrependimento. Aí fala assim, ah, mas o Dreamcast era melhor que o 64, era mais novo, não sei o que, era lançamento, lá. Beleza. Mas, que eu esperasse um pouquinho. Esperasse alguns meses, que fosse 3 meses juntando dinheiro, eu teria comprado. Mas não, na afobação, eu fui lá e entreguei o meu 64 com tudo para pegar esse tal de Dream. Não me arrependi pelo Dream, porque eu joguei pra caramba, eu gostei muito do Dream, me apaixonei pelo Dream. Porém, até hoje, eu me arrependo de ter entregue o meu 64, entende? Não é que o Dream não tenha valido o rolo, e sim que eu deveria ter juntado dinheiro para comprar esse Dream. Segundo arrependimento, esse foi de rasgar, tá bom? Foi de rasgar. Eu gosto muito do Play 1, gosto muito de Gran Turismo, Driver, Dino Crisis, Parasite Eve, Resident Evil, uma porrada de jogo do Play 1, eu realmente gosto bastante do Play 1, bastante mesmo. E os meus Play 1 era sempre que eu comprava assim usado, todo ferrado naquele que tinha que virar ao contrário para funcionar geralmente. Geralmente era assim. E assim que saiu o PS Oni, que é aquele pequenininho branquinho fofíssimo, eu fui no centro de São Paulo e comprei o PS Oni novinho, zerado, primeiro dono, na caixa. E ali naquele momento, na hora que eu comprei, eu já comprei 2 memory cards, já comprei o controle adicional, comprei uma coisa que é uma coisa que eu nunca tinha visto antes. E é claro que hoje, né, com a internet todo mundo já conhece. Porém era uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Eu comprei a dita cuja da TVzinha do PlayStation One. Parecia uma tampinha de piniquinho de criancinha, aqueles pique, não é nem de verdade. Aquelas crianças que compram um piniquinho de boneca, que a bonequinha faz xizinho, tem uma tampinha, era muito parecido com aquilo. Vou tentar procurar a imagem na internet para colocar aqui. Comprei esse Play, na época foi uns 400 e poucos reais. Comprei controle, comprei memory card, tudo original, comprei a telinha. Eu sei que no final da história, eu gastei quase R$1.000 nesse PlayStation. E como eu comprei ele zeradinho na caixa lacrado, ele estava travado. Ele não rodava jogo pirata. Então eu me preocupei de comprar os meus amados Gran Turismo 1, Gran Turismo 2 eu já tinha em casa, só que os meus eram mídias que eu tinha gravado, que eu tinha baixado na Lan House e eu tinha gravado em casa com um CDzinho comum, porém não ia funcionar naquele Play. E realmente não funcionava. Então eu comprei Gran Turismo, que eu tanto amo, 1 e 2. Comprei Resident Evil 2, que eu também gosto pra caramba. Bom, eu sei que eu comprei uns 5 jogos. E esse Playzinho, PS One com a telinha dele, aonde o tio Paçoca ia, o tio Paçoca levava esse Playzinho. O tio Paçoca foi trabalhar no interior de São Paulo, num lugar chamado Guapituba. E não dava pra voltar pra casa todo dia, porque eu tinha que estar cedo no trabalho. Então eu aluguei um quarto de motel. Sim, um quarto de motel. Aluguei pra morar lá, um quarto de motel. Eu pagava mensalidade pra morar lá. Era cada barulho de noite ali, era difícil dormir. E esse Playzinho tava lá bonitinho, eu trabalhava e quando eu voltava do meu serviço, jogava o meu Gran Turismo, né? Eu colocava o Play aqui, deitava na cama, colocava o Play aqui no peito e ficava a telinha bem aqui em cima. E eu jogava Gran Turismo, jogava Driver, jogava vários jogos que eu tinha originais. Só alegria. Só que toda vez que eu saía para trabalhar, eu tinha que deixar a chave do meu quarto na portaria. Porque ia a mulher que ela ia trocar roupa de cama. E essa mulher tinha um filho. E aí o que eu descobri? Ela deixava o filho dela no meu quarto, jogando o meu PlayStation, sem eu saber, claro, sem eu saber, lógico. Ela ia arrumar o hotel inteiro, trocar todas as roupas de cama, lavar as roupas de cama, todos os afazeres dela, e aí no final do dia, quando ela ia embora, quando estava quase que eu chegando, ela pegava o Play, jogava na gaveta e ia embora, era o filho dela. Como que eu descobri isso? Eu sempre fui muito organizado com as minhas coisas. Os meus joguinhos sempre ficam na posição correta, corrida, 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 aventura, 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 luta, luta, luta e por aí vai. Daqui a pouco, quando eu vou jogar um jogo, eu abro a capa do Driver e tá o Dino Crisis. Fui eu que fiz isso? No outro dia, quando eu chego no quarto lá para jogar, para descansar, quando eu pego o Play, o controle do Play com os analógicos tudo engordurado. Mas peraí, eu cuidava daquele Play igual a mocinha, totalmente limpinho, totalmente bonitinho, mas tem coisa errada aí. Então aí chegou um dia que foi o dia que eu rasguei.
Eu falei assim, não, é certeza, tem alguém fuçando. Quando eu abri para colocar a tampinha do PlayStation, para colocar o jogo, tinha fandangos dentro do meu PlayStation. Tinha fandangos dentro do meu PlayStation. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, não, não vai adiantar eu falar nada, não vai adiantar eu reclamar, não vai adiantar eu querer dar piti aqui, porque a mulher vai falar que não é o filho dela e vai ficar a palavra dela contra a minha. E eu preciso de estar nesse quarto, né? Eu preciso, porque eu não tenho como ir embora para minha casa todo dia. Aí, a vida, nesse momento, ela me separou dois rumos. O primeiro rumo seria um rumo muito inteligente para mim. Seria um rumo inteligente demais para mim tomar. Eu poderia simplesmente pegar um dia de folga e levar esse PlayStation para minha casa, colocar ele na caixa bonitinho, guardar tudo bonitinho, esconder dentro do guarda-roupa, e ele ficava, e ele continuava. Só que esse caminho é inteligente demais para mim. Eu não poderia seguir um caminho tão esperto. Eu segui o caminho mais otário do mundo. Meu encarregado sabia daquele PlayStation, porque como eu disse para vocês, aonde paçoca ia, paçoca levava, e teve um dia de folga que eu fui pro alojamento onde o pessoal ficava, e eu levei o PlayStation e o meu encarregado viu. E ele ficou, ele me chamava de nhonho, né? Ô nhonho, me vende aquele Play, me vende aquele Play. Só que eu lembro quanto que eu paguei no Play. Cara, passou de R$1.000 fora os jogos. Passou de R$1.000. Play, telinha, memory card, o controle adicional. E ainda comprei jogos, que nem foram tão caros na época, mas ainda assim também foram caros. E eu queria vender o meu Play. Mas assim, ele chegou no dia e falou assim, meu, te dou 150 conto nesse Play. Eu vendi o meu PlayStation, oh meu Deus, por menos de 200 conto. Oh meu Deus, era novinho. Entreguei caixa, entreguei tela, entreguei jogos, entreguei controle, memory card, entreguei tudo. O arrependimento, é claro que eu poderia ter levado para minha casa no dia de folga e ter deixado na minha casa, mas não, eu preferi dar, eu dei aquele PlayStation. O arrependimento. Até hoje, nunca mais eu tive um PlayStation com a telinha. O Baby eu até tenho, o PSOne. Eu tenho dois até do PSOne. Mas, com a telinha, nunca mais eu consegui. Gran Turismo original? Eu tô atrás faz um tempão. Nunca mais eu consegui comprar o Gran Turismo original. Vou falar pra vocês, que arrependimento, caramba! E o terceiro arrependimento, eu poderia ter começado o vídeo com o mais fraco, depois o médio e depois o arrependimento fudido, né? Mas eu comecei já com o arrependimento fudido, que foi o meu 64 que eu passei pra frente, que inclusive até hoje eu não tenho mais o Conkers, nunca mais consegui um Conkers, nunca mais peguei um Conkers na minha mão. O arrependimento médio, que foi o meu PlayStation. E agora o arrependimento fraquinho, deixa o fraquinho por último, foi uma falha da minha parte, né? Mas tá bom. Teve um arrependimento que esse marcou eu tive muitos arrependimentos, né? Claro, muitos arrependimentos. Esse marcou muito, que quando eu era molecão, eu tive o Atari Dactari, que era um clone, e eu não tive o Atari 2600, o Darth Vader, o originalzão. E tinha um vizinho meu que tinha um Atari que vinha numa maleta, numa espécie de uma caixa. E era um Atari assim muito diferente, e ele era do original mesmo, a caixa era da Atari, vinha escrito Atari em relevo na caixa, era uma coisa bem bonita, o controle ficava dentro da caixa, e eu ficava de olho naquele Atari daquele moleque, e ele não me vendia o Atari por uma única razão, porque a mãe dele não deixava ele vender, porque jogar ele não jogava mais, porque ele já tinha Saturno, para vocês verem como é que o Atari já era antigo na mão dele. Ele já tinha Saturno, e nessa época, se eu não tinha o Super Nintendo, eu tava com o Mega quase comprando o Super Nintendo. Eu não tenho tanta certeza. Então eu tava ou com o Mega ou com o Super Nintendo. E eu enchi o saco dele, o nome dele era Fernando. Pô, Fernando, vende aquele Atari pra mim e tal. Eu achei ele tão bonito, porque eu nunca tive um Atari 2600 de verdade, né? Chegou um dia que o Fernando chegou e falou assim, meu, você quer mesmo aquele Atari? Eu falei, claro que eu quero, meu Deus do céu. Ele falou assim, compra pra mim um controle de Saturno original. Compra um controle de Saturno pra mim, que eu te dou meu Atari. Quê? Peraí. Eu vou comprar um controle de Saturno pra você, e você vai me dar um Atari? É isso mesmo. Você compra um controle de Saturno pra mim, e eu te dou um Atari. Tinha uma locadora perto de casa, que vendia acessórios. Eu fui correndo. E tinha uma exigência, tinha que ser original, tinha que ser novo, lógico. E eu fui nessa locadora e comprei um controle de Sega Saturno original, novo, na caixa.
entreguei para ele e peguei o Atari na caixa. Quando ele me deu esse Atari, eu imaginava, porque eu queria mesmo era o console. Os jogos depois eu ia correr atrás, porque por incrível que pareça ainda achava jogos de Atari para vender. Tinha muitas banquinha, lojinha de disco em Pinheiros, lá no centro de São Paulo, que ainda vendia jogos de Atari. E eu não estava tão interessado nos jogos, eu queria mais o console, eu queria garantir o console porque era um Atari original. Ele me passou o Atari. Quando ele me deu o Atari com a caixa, 2 controles, tudo original, tudo maravilhoso, em estado de conservação assim, em perfeito estado de conservação, um Atari maravilhoso. Já estávamos em meados dos anos 90. O Atari já era um videogame bem antigo na época. Aí ele chegou e falou assim, meu, eu vou te dar as fitas, porque não vai servir nada para minhas fitas. Aí ele me deu uma sacola com mais ou menos umas 50 fitas de Atari. Dessas 50 fitas de Atari, vou fazer as contas aqui pra vocês, ó. 50 eram originais. Era mais ou menos umas 50 fitas de Atari, todas Atari Polyvox. Tinha River Raid, tinha Enduro, Pitfall, tinha Hero, tinha uma pancada de jogo, mas era uma sacola de jogo 100% original. Chegou um tio meu em casa, é um tio de consideração, ele não é tio de verdade, né? Mas chegou um rapaz que eu considero como um tio. Ele falou assim, nossa, você ainda tem um negócio desse? Eu jogava isso aqui quando era criança, cara. Eu falei, tenho, pô, eu vou mais pra frente talvez aí começar até mesmo uma coleção, porque eu tenho esse videogame, eu tenho aquele videogame e tal, e eu acho que vou começar uma coleção. Ele falou assim, pô, cara, quer me vender esse Atari? Não, eu te dou 40 reais nele. 40 reais na época. Hoje 40 reais não é nada, tá? Hoje quando eu falo 40 reais a pessoa coloca de crédito no bilhete único para andar de ônibus. Não. 40 reais na época era como se fosse hoje mais ou menos uns 200 reais. Mas ele chegou e falou assim, eu te dou 40 reais. Nessa época eu tava com uma tara absurda. Tara essa que eu tenho até hoje, por isso aqui, ó, carrinho de ferro. E tinha uma papelaria perto de casa chamada Takahashi, que era uma papelaria que ficava no Campo Limpo, que tinha uma Ferrari 348 TS, escala 1.18, assim, ó, enorme, linda Ferrari 348 TS. E a Ferrari tava R$ 39,90. E toda vez que eu voltava da escola, eu olhava para aquela Ferrari e ficava assim, ó. Que dia que eu vou ter uma Ferrari dessa? Tanta gente que tem uma Ferrari de verdade, eu só queria uma dessa. Sabe o que eu fiz? Eu entreguei o Atari com aquela sacola de fita, com tudo, por 40 reais, para comprar um carrinho de ferro. Eu entreguei tudo aquilo para comprar um carrinho de ferro. Hoje aquilo vale uma fortuna. Hoje, talvez, eu não digo uma grana de um apartamento, não é para tanto, mas uma grana de um bom carro, com certeza, com certeza. Eu não estaria mais andando de retromóvel se eu tivesse aquele Atari até hoje. Se bem que se eu tivesse aquele Atari até hoje, eu não venderia ele. Então assim, eu continuaria com o meu retromóvel. Falar para vocês, o arrependimento de ter praticamente dado aquele Atari por dinheiro nenhum, por dinheiro de um carrinho de ferro. Inclusive esse carrinho de ferro, uma vez veio um molequinho em casa, catou o carrinho, começou a brincar no chão e pá, cacetou o carrinho na parede e quebrou o carrinho. Serviu pra quê? Joguei um Atari na caixa original de madeira, aquele Atari maravilhoso, com uma sacola de fita lá, umas 40 e poucas, 50 fitas. Troquei por um carrinho que meses depois estava todo quebrado, faltando roda. Pra que serviu? O arrependimento, meu Deus do céu, que arrependimento. E esse vídeo, eu vou pedir para 3 canais darem continuação nesse vídeo. Digão Lima, você mesmo, Digão. Digão Lima, fala um pouco dos seus arrependimentos aí, Digão. O Gambia Hero, queria ver o Gambia Hero falando um pouco dos arrependimentos dele com os games. Terceiro lugar, o do Contra, o Gameólogos. Então, esses 3 canais eu estou chamando para dar continuidade nesse vídeo. Lembrando que os méritos desse vídeo pertencem ao Power Mafia. Pessoal, agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!